todo mundo bem aí? Amém? Todos tomaram café? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então chega mais cedo semana que vem que toma café. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né? A nossa vida é feita de marcos, a nossa vida é feita de ciclos, a nossa vida é feita de momentos. Momentos que são marcados em nós, na nossa casa, na nossa família e também aonde nós estamos. E nós estamos num lugar que chamamos a casa de Deus. Amém. E hoje nós iniciamos a primeira transmissão pelo YouTube. Lá na frente nós vamos nos lembrar, lembra? Primeira transmissão pelo YouTube. Nós tentamos uma vez, não deu certo, depois a gente tentou de novo, deu certo. E a gente começou. Aprove ao Senhor que o dia fosse hoje. E hoje nós iniciamos essa primeira transmissão pelo YouTube. Então você, não agora, mas depois, vai acessar o YouTube da Identidade Church e vai compartilhar esse vídeo, vai compartilhar essa mensagem, né? Esse culto de domingo de manhã. E não se esqueça de se inscrever no canal. Amém? Aparecendo no YouTube. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Facinho de achar, né? Todos acharam? Amém? Tem alguém que não achou ainda? Todos acharam, né? Graças a Deus. Êxodo no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Acompanhe comigo essa leitura. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. E ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por esse mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa. Exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro, neste caso, ele e o seu vizinho devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior, à entrada da casa em que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com pães ázimos e ervas amargas. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Esse será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa ao Senhor. De geração em geração, devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Até aqui. Fecha sua Bíblia. Não, deixa aberto aí. Deixa aberto aí, nós vamos ler mais. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. E nós dependemos do Senhor, Pai.
Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque o nosso coração arde por uma palavra, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Pai, e precisa de palavras, Pai. Precisa, Senhor, do peso da Tua glória sobre nós, para que nós possamos avançar. Sem o Senhor nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua salvação. Nós precisamos, Pai, da Tua companhia. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Toca os nossos corações, as nossas vidas, conforme a nossa necessidade. E fala conosco aquilo que nós temos que ouvir, que precisamos ouvir. E não, muitas vezes, o que nós queremos, o que nos faz bem aos ouvidos. Fala, Senhor. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. E precisamos ser moldados, Pai, conforme o caráter de Cristo. Nós precisamos crescer e amadurecer no nosso espírito, para que nós possamos desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Amém. Pai, essa manhã é uma manhã especial, porque nós entramos em um mês especial. Pai, esse mês é o mês que nós comemoramos a Páscoa, Senhor. Ah, Senhor, ajusta a nossa visão quanto à Páscoa. Nos ajuda a entender no nosso espírito, Senhor, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa, Pai. E que isso possa ser, ó Deus, um divisor de águas na nossa vida, porque nós sabemos, Pai, e nós vamos entender o que significa a Páscoa. Nós queremos viver a Tua Páscoa, Pai. Nós queremos viver o Senhor, Pai, em nós. Nós queremos viver a Tua salvação. Nós queremos viver, ó Pai, debaixo do Teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, Pai. Assim como elas se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, e por isso nós estamos aqui, não fomos consumidos. Assim que a Tua graça, Pai, nos alcance, e que nós possamos receber essa palavra, Pai, que venha dos céus direto para o nosso coração, e que nós possamos ser edificados no nosso espírito, Pai. Usa, Senhor, usa-me mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos. Glorifica o Teu nome através da minha vida, Pai. Eu não sou nada, Pai, eu não conheço nada, Senhor. O Senhor é tudo para nós. E nós precisamos do Senhor, Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor. Assim como tenho orado todas as semanas, que nós possamos receber a Tua palavra, receber, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, e que possamos nos esquecer do pregador, Pai, porque o que importa é o que o Senhor nos fala. O que importa não é o que eu acho, mas é o que o Senhor quer falar, Pai. Por isso me usa, Senhor. Eu peço, tenha misericórdia de mim, Pai, nessa manhã. E que eu seja um instrumento, Pai. Um instrumento, Senhor, usado pelo Senhor para transformação, usado pelo Senhor, Pai, para mudança de direção, mudança de vida. Pai, a libertação nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus nós profetizamos que há uma unção de libertação sobre essa casa. Amém. E nós veremos muitas cadeias sendo quebradas, muitos grilhões sendo despedaçados, assim como já iniciou com os louvores que o Teu povo entoou ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor alcance o mais profundo do nosso ser, Pai. Que a nossa alma se aquete perante a Tua poderosa palavra. E que o nosso espírito seja fortalecido pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã inesquecível, Pai. E que nós possamos começar ou voltar a viver as maravilhas do Senhor na nossa vida. Oramos e Te agradecemos por essa palavra que vai ser pregada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos deu uma direção, e como nós entramos nesse mês e vamos logo comemorar a Páscoa, a direção foi que nós fizéssemos desse mês um mês de esclarecimento. Um mês em que nós vamos virar nossa chave, ajustar nossa visão em relação a tudo que nós já aprendemos sobre Páscoa. Então, eu falava com o Yuri essa semana, eu falava, Yuri, eu preciso de uma arte para a gente colocar e falar série Páscoa.
série especial sobre a Páscoa. O que nós vamos fazer? Ele falou, pastor, vamos pôr a verdadeira Páscoa? Eu falei, beleza, pode ser. E aí ele postou, aí ele mandou, eu falei, só faltam uns pãezinhos sem fermento aí. E aí ele colocou uns pãezinhos sem fermento, ele postou depois. E então, foi dada a largada. Hoje é o primeiro dia que nós vamos falar sobre isso. E durante esse mês nós queremos caminhar nessa estrada que vai sendo construída a partir de hoje, para que nós, lá no final do mês, possamos olhar para trás e entender, uau, eu nunca tinha vivido uma Páscoa assim. Eu nunca tinha olhado para a Páscoa dessa forma. Alguma coisa mudou. E nós vamos entender na palavra que realmente muita coisa vai mudar. Amém. Você pode receber isso? Muita coisa vai mudar. Em nome de Jesus. Nós lemos o texto de Êxodo, no capítulo 12, onde é instituída a Páscoa. A Páscoa foi instituída para os judeus. Jesus era judeu. Jesus não está aqui ainda, né? Aliás, ele está. Não tinha sido encarnado ainda. Jesus era judeu. Seus discípulos eram judeus. E a Páscoa foi dada pelo Senhor aos judeus. Se nós olharmos um pouco antes, nós vamos ver que 10 pragas foram lançadas no Egito para que Faraó libertasse o povo de Israel, libertasse o povo hebreu das garras do Egito. E durante 9 pragas ele disse, não vou liberar esse povo. Então o Senhor manda a 10ª praga. E como o Senhor chama Israel de seu filho primogênito, ele dá um recado para Faraó. Ele diz, a 10ª praga vai matar todos os primogênitos do Egito. Seja seres humanos, homens, ou seja, animais. Todos os primogênitos irão morrer, se você não libertar o povo. E Faraó endurece o coração mais uma vez. Aliás, o coração dele era endurecido pelo Senhor. E ele não libera o povo mais uma vez. Então o Senhor começa a dar instruções a Moisés. Nós lemos que ele chama Moisés e Arão e ele começa a falar como deveria acontecer. Então vimos que a instrução do Senhor foi, vocês vão pegar um cordeiro ou um carneiro de 1 ano, que seja macho, mas ele não pode ter defeitos. Ele precisa ser perfeito. Não pode ter sarna, não pode ter mancha, não pode ter fratura. Ele tem que ser perfeito. Então, eles pegavam aquele cordeiro no 10º dia do mês de Nissan. E eles levavam esse cordeiro para dentro de casa. E então eles ficavam do 10º ao 14º dia observando o cordeiro. Observando o cordeiro. E nessa observação eles tinham que ver que realmente certificar-se que o cordeiro era perfeito, que não tinha nenhum problema. Então, no momento que eles entendiam isso, eles sacrificavam o cordeiro. Nós precisamos entender que as casas eram como um salão. Então as famílias, elas sempre ficavam todas no mesmo lugar. Agora imagine você pegar um cordeirinho de 1 ano, trazer para dentro de casa e ficar 4 dias observando aquele cordeiro. Você se apega ou não se apega com ele? Então o cordeiro tinha que ser sacrificado. E era sacrificado. O sangue, eles tinham que pegar o hisopo, passar nos umbrais da porta, dos 2 lados, em cima. Por quê? Porque quando o Senhor passasse e visse o sangue no umbral da porta, ele não ia matar o primogênito daquela casa.
Ele não ia matar o primogênito daquela família. Ele passaria por cima. Aliás, no hebraico, a palavra pesar quer dizer passar por cima. E o Senhor, então, passava por cima das casas que tinham o sangue dos umbrais da porta. E os primogênitos dos hebreus não foram mortos. Assim, ferido o primogênito de Faraó, ele libertou o povo e o povo saiu do cativeiro do Egito. E a pergunta dessa manhã é: então o que é a verdadeira Páscoa? O que é a verdadeira Páscoa? Nós, nesses dias, vemos que a Páscoa perdeu o seu verdadeiro significado. A Páscoa perdeu o seu verdadeiro significado. Se comemora a Páscoa de muitas formas. E a tradição que se manteve, ela foi distorcida e ela se mantém até hoje. Mas graças a Deus que pelo menos a ressurreição de Cristo é lembrada. Porque Paulo fala que as coisas do Velho Testamento são a sombra das realidades espirituais. Então, quando nós olhamos para essa história, nós então remetemos tudo isso ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para os judeus, a Páscoa marca o fim de um tempo de 400 anos de escravidão. A Páscoa é o fim da escravidão que durou 400 anos. Então, na verdade, é o início de uma vida, é o início de um novo tempo, é o início de um novo ciclo na vida e na história do povo de Israel. Inicia-se, então, uma nova vida. Mas o que isso significa para nós? O que isso significa para nós? Eu peço que você preste bem atenção para que a gente possa caminhar juntos e no final a gente possa ter o entendimento do que realmente significa para nós. Uma palavra que eu quero que você tenha no teu coração é que nessa manhã você vai se apropriar da Páscoa para a sua vida. Amém? Amém? Você vai se apropriar da Páscoa para a sua vida. A Páscoa, ela nos traz alguns benefícios. Ela nos traz alguns benefícios. E eu quero pontuar alguns benefícios que a Páscoa nos traz. Um dos benefícios que a Páscoa nos traz é um tempo de recomeço. Um tempo de recomeço. No versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos, diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por esse mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Deus muda o calendário do povo. Deus muda o calendário do povo hebreu. Então agora é um novo povo. Agora é uma nova vida. Agora eles são livres. O mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judeu. É o primeiro mês do calendário de Israel. E para nós o mês de Nissan é entre março e abril. Ou fevereiro e março. Março e abril. Isso. Entre março e abril. Então, o primeiro mês do calendário judeu é o mês de Nissan. E foi nesse dia, no primeiro dia, que o Senhor instituiu a Páscoa. Então, Páscoa fala de recomeço. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. E talvez você tenha entrado aqui achando que não tem mais jeito,
achando que não tem mais solução, achando que a sua vida não vai mais dar certo, achando que as portas se fecharam e não tem mais solução para isso que você tanto tem buscado. Às vezes parece que a gente ora, que a gente busca, que a gente pede, que a gente almeja, que a gente espera, que a gente até persevera, mas as coisas não acontecem. As coisas parecem que não andam, as coisas parecem que não avançam. Meus irmãos, perseverai em oração. Perseverai em oração. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Ora, o povo passou 400 anos cativo no Egito, mas Deus tinha um recomeço para eles. Deus tinha uma nova oportunidade para eles. Deus tinha um novo tempo para eles, um novo ciclo, um novo começo. E o Senhor tem para mim e para você um novo começo. Amém. Não é tarde demais. Não é tarde demais. O Senhor tem recomeços para nós. Com Jesus, tudo tem jeito. Com Jesus, tudo tem jeito. Ele é o Deus dos impossíveis. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus criador. Ele criou o homem do pó da terra e soprou o espírito de vida nas suas narinas. Ele criou a mulher da costela do homem. Ele criou todas as coisas que nós vemos e que existem. Ele transformou uma terra sem forma e vazia numa terra com forma e organizada. Mas depois chega o pecado. E a cada dia mais nós vemos a desorganização da terra. Aliás, está chegando os finais dos tempos. E nós já vemos o princípio das dores. Nós já vemos a terra sofrendo por causa do pecado. Mas é tempo de recomeço. É tempo de nós entendermos que o Senhor olha para nós e Ele vê filhos amados e perdoados por Ele. Não importa o tanto de coisas que você fez de errado, Ele continua te amando da mesma forma. Não importa o tanto de coisas que você faça mais, Ele vai continuar te amando da mesma forma. Porque não diz respeito ao que nós fazemos, mas diz respeito a quem nós somos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a Páscoa marca um novo tempo na vida do povo. E nós precisamos entender que as realidades espirituais que existem na palavra são para mim e para você. Nós podemos e precisamos usufruir das realidades espirituais, porque quando o Senhor faz conta uma história que não é uma história, não é algo que não aconteceu, mas tudo isso é real, nós precisamos entender o que isso traz para a minha vida hoje. Qual é o ensinamento e qual é o posicionamento que eu preciso ter baseado nessa palavra, baseado nessa história, baseado nesse desfecho, porque foi o desfecho para o povo. Nós precisamos entender no nosso espírito que o Senhor tem um novo começo para nós. Não é à toa que o Senhor nos deu essa direção de falar sobre isso. Semana que vem é comemorado o domingo de Páscoa. Nós teremos algo muito especial aqui. Nós faremos algo muito especial e você não pode perder, você tem que trazer mais pessoas. Tá bom? Mas até no último domingo desse mês, nós estaremos como que entrando em um portal de algo novo que o Senhor já está realizando no nosso espírito. E nós vamos começar a viver um novo tempo. Nós vamos começar a viver uma nova realidade. Amém. Sabe as realidades que parece que nunca acabam? Sabe as realidades que parece que nos levam para um lugar que você fala,
a minha esperança acabou. A minha esperança morreu. A esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre. Porque a nossa esperança está em Cristo. E Ele ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou. Ele é a nossa esperança. É tempo de receber o Cordeiro. Páscoa também fala sobre isso. É tempo de receber o Cordeiro. O versículo 3 nos diz assim: falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa. A Páscoa é tempo de você receber o Cordeiro de Deus na sua vida. De você receber o Cordeiro de Deus na sua casa. Amém. E isso você tem que fazer, nós temos que fazer de fato, de verdade. Nós não podemos mais viver uma vida dizendo que somos crentes, cristãos ou evangélicos e não vivermos o Evangelho de Cristo. Nós não podemos mais viver uma vida de cristianismo. E eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de uma servidão àquele que morreu por mim e por você. Uma vida de serviço a Ele, uma vida de devoção a Ele, uma vida entregue a Jesus. Nós precisamos entender que esse novo tempo chegou na nossa vida, mas assim como o Senhor tem novos recomeços, Ele também quer que nós entendamos que é tempo de nós recebermos o Cordeiro. Porque sem o Cordeiro perfeito, não há remissão de pecados. Sem o Cordeiro perfeito, não há a marca do sangue sobre nós, nos umbrais da nossa porta. Sem o Cordeiro perfeito, não há vida. Não há vida abundante. Porque o próprio Jesus nos promete: eis que vos darei vida e vida em abundância. Amém. Note que o versículo 3 fala que era um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada casa. Josué certa vez disse: eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, ontem nós tivemos a reunião de homens, e o homem é o sacerdote. E se nós, homens, entendêssemos o poder que está nas nossas mãos, a autoridade que nos foi delegada, muitas realidades na nossa casa não estariam da forma que estão. Nós temos que exercer o sacerdócio dentro do nosso lar. Nós temos que exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. Quando Zaqueu avista Jesus, Jesus olha para Zaqueu e fala: a salvação chegou na sua casa. Jesus não falou: a salvação chegou para você, Zaqueu, mas ele falou: a salvação chegou para a sua casa. Um posicionamento nos dias de hoje vai salvar não somente a nossa vida, mas vai salvar a nossa casa, a nossa família. Um cordeiro para cada família. O nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, nunca excluiu a família dos seus planos. A família que foi criada nos céus precisa ter continuidade na terra. Ele sonha com a família. Ele zela pela família. Ele cuida da família. E o que nós temos feito? Se posicione, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E esse mundo jaz no maligno. Quantas ideologias contra as famílias.
quantas ideias distorcidas em relação à família. A família foi criada por Deus. E o que é criado no céu, a terra não pode mudar. O que é criado no céu, a terra não pode colocar regras. O que é criado no céu, é com as regras dos céus que nós vamos aprender. Não adianta eu querer entender algo que foi criado no céu com as regras da terra. Um cordeiro para cada família. O versículo 4 nos diz assim. Aleluia, Jesus. Cadê o versículo 4? Vocês estão partindo hoje no mês... Não, desculpa. Do 12. A todos os internautas, desculpa. Exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Nesse caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. A família pode ser pequena para o cordeiro. E a instrução é, se tiver cordeiro demais para a família, compartilha com o vizinho. A família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca vai ser pequeno para a família. A família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro vai ser sempre suficiente. O cordeiro vai ser sempre preciso. Do tamanho que nós necessitamos. Do tamanho que nós precisamos. E ele fala mais. Quando você recebeu o cordeiro, compartilhe com seu vizinho. Quando você recebeu o cordeiro, compartilhe com outras pessoas. Porque se não for a respeito do cordeiro e do próximo, não faz sentido. Nós nos colocamos dentro de uma bolha e vivemos a nossa vida olhando para o nosso umbigo. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos e Ele quer que nós nos relacionemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se o cordeiro for muito grande, compartilhe com o seu vizinho. Ah, Senhor, eu tenho recebido uma graça tão grande do Senhor. Compartilhe com o seu vizinho. Ah, pastor, que bênção que eu recebi essa semana. Olha, compartilha com o seu vizinho. A mulher das botijas de azeite, ela foi se alegrar com as vizinhas, com os vizinhos. Por quê? Porque o milagre tinha acontecido e chegado na casa dela. Qual é a viagem que você faz e que marca a sua vida, que você não quer chegar e contar para todo mundo? Oh, você precisa ir lá, você precisa visitar, porque é muito bom. Quanto mais o cordeiro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quanto mais o cordeiro. Talvez você esteja ouvindo eu falar, ouça isso, talvez você esteja ouvindo eu falar, e você não está concebendo essas palavras. Você está falando, nossa, mas que cordeiro. Mas eu não acho que é tanto assim. Eu não acho que é dessa forma. Parece que não faz muito sentido. Receba isso no seu coração. Receba isso no seu espírito. Eu não estou sentindo nada. Não está acontecendo nada. O pastor está até chorando. E eu não sou de chorar. Mas hoje eu estou chorando. E eu não estou sentindo nada. A palavra nunca falou que você vai sentir alguma coisa. A palavra falou para você crer. Se creres, Marta, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não é que nem Tomé que tem que ver para crer, mas é crer para poder ver. Então creia no seu espírito e receba o Cordeiro de Deus.
Porque João Batista, quando olha, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi imolado, morto. O Cordeiro perfeito para o sacrifício da Páscoa. Compartilhe Jesus com a vizinhança. Estávamos orando antes do culto. E eu dei a seguinte palavra: todas as vezes que o Senhor vai começar algo novo, algo grande, e um novo ciclo na minha e na sua vida, o diabo se levanta, porque ele sabe que o Senhor vai realizar. Amém. Quando o Senhor foi libertar o povo de Israel das garras de Faraó, Faraó se levantou, porque ele sabia o que ia acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Fortaleça a sua fé no Senhor, sabendo que Ele é um Deus que quer fazer morada na tua vida. Um Deus fazer morada na minha vida não cabe. Ele não cabe dentro de mim. Mas Ele escolheu estar dentro de nós. Porque quando nós entregamos a nossa vida e recebemos o Cordeiro, nós também recebemos um amigo. Nós também recebemos um consolador. Nós também recebemos uma companhia que não se apartará da nossa presença nem por um segundo. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada no nosso coração. Amém. Ele quer fazer morada na nossa vida. Versículo 5. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês. Então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. No 10º dia do mês de Nissan, cordeiro, macho de 1 ano, era recrutado, era escolhido para fazer parte daquela família. E no 14º dia, ou até o 14º dia, ele era examinado minuciosamente. Passava 4 dias sendo examinado. 4 dias sendo examinado. No 14º dia, às 3 horas da tarde, ele deveria ser morto para ser consumido por toda a família. No 14º dia, às 3 da tarde, eles subiam no templo. E então o cordeiro tinha que ser morto para ser consumido por toda a família. No 10º dia de Nissan, Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém. Anos e anos e anos e anos se passaram. A tradição, a lembrança, a Páscoa se repetia de ano após ano. Até quando chegou em Jesus. Jesus, sendo judeu, ele comemorava a Páscoa. E no 10º dia do mês de Nissan, Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém. Do 10º ao 14º dia, ele foi examinado. Jesus, ele foi examinado. Jesus, ele estava sendo vigiado. Jesus estava sendo indagado. Jesus estava sendo colocado contra a parede. Por quê? Porque eles queriam achar uma mancha. Eles queriam achar uma marca, eles queriam achar uma enfermidade, eles queriam achar um erro, eles queriam achar um pecado, eles queriam achar algo para dizer: esse não é o Cordeiro perfeito.
Mas a palavra de Deus fala que nele não encontraram falta nenhuma. Nele não encontraram falta nenhuma. Ninguém tinha que ser perfeito, mas o cordeiro sim. O cordeiro tinha que ser perfeito. Meus irmãos, Jesus foi examinado durante os 4 dias que ele ficou ali. Eles queriam achar algo em Jesus que o condenasse, porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Mas não é possível que esse Jesus não tenha nenhuma mancha, não tenha nada. Às 9 da manhã, lá em Jerusalém, o sacerdote amarrava o cordeiro, subia a rampa do sacrifício e deixava o cordeiro amarrado no altar. Às 9 da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Ele é o Cordeiro de Deus. Às 3 da tarde, o sacerdote subia a rampa e degolava o cordeiro e o queimava por completo. Às 3 da tarde, Jesus brada na cruz: está consumado. O cordeiro do Velho Testamento apontava para o verdadeiro cordeiro. Versículo 7. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa em que o comerem. Pegar o sangue do animal, passar, não é fazer um pinguinho não, é passar nos umbrais das portas. Quando a palavra diz a entrada da casa, o sangue era passado do lado de fora. Veja, umbral, 2 laterais e uma viga em cima. 2 laterais e uma viga em cima. Uma viga em cima e 2 laterais. Uma viga em cima e 2 laterais. Isso te lembra alguma coisa? O sangue era passado nos umbrais. O sangue foi derramado na cruz. O sangue do Cordeiro perfeito foi passado nos umbrais. E o povo passou da morte para a vida. O sangue do Cordeiro Pascal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi derramado na cruz. E nós passamos da morte para a vida. O Pai nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O sangue era passado do lado de fora. Por quê? Porque era o anjo da morte. Aliás, foi o próprio Deus que passou. O próprio Deus que passou. Ele fala na palavra, depois você lê novamente o capítulo 12 de Êxodo. O próprio Deus passou e viu o sangue para o lado de fora e passou por cima. Às vezes você custa entender a marca do sangue sobre a sua vida. Mas quem precisa ver o sangue do Senhor sobre a nossa vida é Ele. É Ele. O sangue do lado de fora demonstra que quem precisa ver o sangue sobre a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Nós precisamos crer que fomos selados pelo sangue do Cordeiro. E nós passamos da morte para a vida. E vida eterna. E vida eterna com o nosso Salvador. Meus irmãos, o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã libertação. Porque o povo foi tirado das garras de Faraó e foi liberto para uma nova vida.
Nós somos tirados das garras de Satanás e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Passamos da morte para a vida. Que você possa ler novamente. Aliás, leia o livro de Êxodo. Você vai ler as 10 pragas que foram lançadas no Egito, até a 10ª, que é a morte dos primogênitos. O Senhor chama Israel de seu primogênito. E Jesus é o primogênito entre muitos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porquanto Ele nos salvou. Que você possa estudar sobre isso, ler mais sobre isso. Que você possa realmente virar essa chave, entendendo que a verdadeira Páscoa é, para o povo judeu, um marco na história. Mas para nós, é um marco na nossa vida. Eu conversava com um amigo há algum tempo e estava compartilhando algumas dificuldades. E esse amigo, também pastor, disse o seguinte: aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme porque a Páscoa está chegando. Se nós não tivermos esse entendimento, essas palavras, elas vão passar. Porque aguenta firme porque a Páscoa está chegando. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. É um novo tempo. Um novo tempo chegou na sua vida. Um novo começo chegou na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Você pode receber isso. Creia. Se posicione na presença de Deus e viva esse novo tempo. Ah, o pastor falou que chegou um novo tempo. Então tá bom. Então vamos esperar. Não. Faça a sua parte. Busque a Deus. Entrega a sua vida, as suas preocupações, as suas dificuldades. Entrega ao Senhor. Ele tem libertação para mim e para você. Ele tem libertação para nós. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Precisamos ser libertos dos nossos achismos. Precisamos ser libertos da construção que nós fomos criados ou que nós crescemos. Desconstruir tudo isso e viver o novo do Senhor. Sabe por quê? Porque não acabou. A vida não é só isso. A vida é tudo isso e muito mais. O Senhor tem novidade de vida para nós. Em todo o tempo Ele nos chama para viver novidade de vida. Mas nós vivemos de marcos. E os marcos, eles são necessários para que nós entendamos que o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Não são palavras vãs, não são palavras da vontade de viver algo novo. Porque às vezes a gente tem vontade de alguma coisa e a gente começa a inventar que é verdade aquilo, né? Não. Nós estamos baseados na palavra e nós estamos firmados nas revelações do Espírito Santo de Deus. As direções que o Senhor nos dá, elas são direções de vida. Se nós avançarmos nas direções que o Senhor nos dá, nós teremos e viveremos vida e vida em abundância. Amém. Mas para isso nós temos que avançar. Não adianta a gente ficar parado. Não adianta a gente não virar a chave. Não adianta a gente achar que as coisas vão continuar dessa forma. Ou se a gente continuar dessa forma, as coisas vão mudar. Não adianta. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus nos chama para um novo tempo. Jesus nos chama para viver algo novo. E algo novo no Senhor se chama conversão.
Sabe quando eu me converti? Sabe quando eu me converti? Hoje de manhã. E amanhã eu quero me converter de novo. E todos os dias eu quero me converter no Senhor. Para que Ele possa mudar os meus caminhos, os meus pensamentos. Por quê? Porque Ele nos diz, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. O homem faz planos, mas o fim deles é morte. Vamos viver novidade de vida. Vamos receber o Cordeiro na nossa casa. E vai ser tão bom, e se não, vai ser tão bom, que nós vamos ter que compartilhar. Nós vamos ter que transbordar na vida de outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ali vai um pequeno Cristo. Ali vai um cristão. Ali vai alguém que ama Jesus. Ou se a pessoa não nos conhece, ela vai olhar e vai falar, meu Deus, ali tem algo diferente. O que será que tem de diferente? Eu quero saber. Que o Senhor possa fazer de você um imã e você atraia muitas pessoas para a presença dele. E quando as pessoas chegarem, elas vão sentir o perfume de Cristo. Ah, quem sentiu o perfume de Cristo nunca vai querer mudar a fragrância. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já esteve na presença dele? Quem já viveu experiências com ele? Ah, pastor, mas eu não vivi. Viva. Esse tempo chegou. Não é mais tempo de murmurar. Não é mais tempo de blasfemar. Aliás, não é mais tempo de viver mentiras. Não é mais tempo de viver mentiras. Não dá mais tempo. Ou a igreja vive uma verdade, ou a igreja vai ser deixada para trás. A terra vai sofrer e os filhos vão sofrer. Não adianta nós virmos e nos reunirmos de domingo de manhã e falar, eu adoro ao Senhor, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, e sair do portão para fora, arrancar a máscara e voltar a viver a mesma vida que nós vivíamos. Ou nós nos posicionamos nesse tempo, ou nós vamos pelejar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo 37 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Receba o Cordeiro na sua vida nessa manhã. Receba o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua vida nessa manhã. Mas pastor, eu já recebi. Receba de novo. Porque todos os anos a Páscoa ela é comemorada. Todos os anos o Cordeiro ele é sacrificado. É novidade de vida? Entre por essa porta. Entre por essa porta. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Ah, mas o que os outros vão pensar? E o que Jesus vai pensar? Eu tenho vergonha. A maior vergonha já foi feita quando ele se entregou naquela cruz. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de dizer que você é um cristão. Um cristão que serve a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que entrou em Jerusalém montado em um jumento. O povo gritava, Hosana o que vem. Hosana o que vem, num domingo de Ramos.
E ele em cima do jumento, e o jumento estava se achando, né? Achou que a festa era para ele. Ele vai voltar montado num cavalo branco. O Rei dos Reis voltará, mas não mais no jumentinho. Ele voltará com as suas vestes reais. E ele voltará para nos buscar. Buscar a quem? A quem recebeu o Cordeiro. Feche os seus olhos. Pai, nós não queremos nunca, Pai, fazer mais do que o Senhor nos pede. E nem menos do que o Senhor nos pede. Queremos ser precisos nas palavras que o Senhor nos dá. Não são palavras que são geradas no meu coração, mas são palavras que vêm do céu para a minha boca. E do meu espírito, Senhor, usa essas palavras, Pai. Eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. E eu te agradeço por essa palavra dessa manhã. Senhor, assim como o Senhor já nos mostrou, tem libertação nessa manhã, Pai. Igreja, ouça isso, com seus olhos fechados. Tem pessoas aqui que estão vivendo sobre mentira. Tem pessoas aqui que estão vivendo sobre mentira. E quando nós vivemos sobre mentira, nós não temos a verdade de Deus. Ou seja, Deus não nos respalda. Mas quando nós vivemos a verdade, custe o que custar, vivemos a verdade, o Senhor está conosco. O Senhor sempre estará conosco. Por isso, pare de viver mentira. Pare de falar mentira. Pare de manipular as pessoas. Pare de contar mentiras para você mesmo. Porque o Senhor sabe e conhece o mais profundo do teu coração.